psico, me conta um negócio. Você já se sentiu frustrado porque talvez você investiu aí um montão num espaço para ter um consultório bacana, para ter um consultório legal, ou talvez até investiu em várias formações pós-faculdade e nada disso te trouxe o retorno que você desejava, os pacientes não vieram, ou talvez vieram num número tão pequenininho assim que mal deu para você pagar todas as contas e todo o investimento que você fez? Pois é, se você já viveu essa situação, o vídeo de hoje é exatamente para você, porque o nosso tema é Meu consultório deu errado, e agora? Se você não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, psicóloga e criadora do movimento Viver de Psico, e aqui eu te ensino as melhores técnicas e estratégias para você ganhar muito dinheiro com a psicologia e ter liberdade de tempo. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para viver e muito bem da psicologia. E aqui eu já preciso começar te perguntando: deu errado? Ou você que não usou as estratégias certas ou as melhores estratégias? Sabe por quê? Porque no geral, a gente sai da faculdade, especialmente quem quer viver de clínica, e a gente ou vai sublocar um espaço ou vai, de alguma maneira, montar um espaço. O que acontece com isso? A gente coloca toda a nossa energia nessa montagem, faz um troço bonito pra caramba, tá sensacional, tá perfeitinho. Aí, enquanto isso, a gente já faz os cartõezinhos, já avisa nas redes sociais que agora a gente é psico, e aí, depois de tudo pronto, a gente senta e espera. E é aí que mora o grande X da questão. Quando eu sento e espero os pacientes chegarem para mim, eu não tô plantando nas pessoas a consciência do que o meu trabalho é capaz de gerar. E aí, claro, que vão vir as frustrações, vai vir o incômodo, vai vir a insegurança, né? As pessoas não querem o meu trabalho, mas no geral não é que elas não querem o teu trabalho, é que elas não conhecem o teu trabalho, elas não sabem o que você faz, o que você oferece para elas e quiçá a diferença que o teu trabalho pode gerar na vida delas. Eu brinco que é quase como você montar essa atitude passiva, né? Essa coisa do montei o consultório, fiz cartãozinho, tô esperando, é quase como você montar uma loja lá no 15º andar de um prédio e aí você escreve uma placa bem grandona, escrito loja nessa placa, tá? E aí você coloca lá embaixo do prédio, mas você só escreveu loja. Você não colocou lá o que você vende na tua loja. E você tá lá no 15º andar, as pessoas não têm noção do que tem dentro dessa loja e tem uma plaquinha dizendo loja. Só se a pessoa for muito curiosa ou ela tiver muita grana que ela não sabe mais onde gastar e ela diz, tem uma loja aqui, eu não sei o que vende, mas eu vou lá dar uma olhada. Aí ela vem. E é mais ou menos nesse cenário que a gente se encontra quando a gente não faz uma divulgação estratégica do nosso trabalho, quando a gente não traz para as pessoas essa consciência do que o psicólogo faz. Ainda tem, é lamentável, mas ainda tem muita gente que acredita que a psicologia é conselhinho. Gente, é mudança, é ação, é transformação de vida. É isso que eu vejo acontecendo com os meus pacientes todos os dias e é por isso que eu faço esse trabalho. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui fazendo isso. Certeza absoluta que eu ia fazer uma outra coisa. Agora, quando a gente entende o poder de transformação do nosso trabalho e a gente sabe como transmitir isso para as pessoas de forma ética, sim, mas existe essa forma ética. Você não precisa dizer, vem pro meu consultório e resolve o teu problema em 7 dias, mas você pode sim e deve explicar para as pessoas acerca daquilo que você pode ajudar a mudar. E aí, a gente começa a entrar nas estratégias certas. E aí, dentro dessas estratégias certas, você vai ter um leque de possibilidades que te tiram dessa passividade, dessa coisa do sento aqui, espera a coisa acontecer pra mim. Não, não espera. Psicólogo que se preza não espera. Psicólogo que quer ter paciente, que tenha resultado, não pode esperar. Você precisa ser exemplo, você tem que entrar em ação. Como é que a pessoa chega lá pra trabalhar autoconfiança com você e tá você lá xoxo, desanimado, acreditando que o teu consultório deu errado, aí fica incongruente, aí você não passa a verdade para as pessoas às quais você está atendendo, e aí não tem jeito, porque sim, nós precisamos fazer um marketing estratégico, trazer uma movimentação, mas tudo isso vai encerrar onde? Lá no consultório, no paciente ali na tua frente, e ali você precisa mostrar congruência, você precisa mostrar o valor do teu trabalho, o quanto de coisas incríveis você pode ajudar esse paciente a concretizar dentro do processo terapêutico. Aí sim, as coisas começam a se modificar. E aí a gente precisa entender que é o tempo de plantar e é o tempo de colher. Você não planta a semente hoje e já come a frutinha amanhã. Isso precisa ser regado, cuidado. E no consultório não é diferente. Eu montei o consultório, beleza. Eu preciso saber que, no geral, eu vou começar com 0 pacientes. Talvez, se eu tiver ali muito uau,
eu começo com 1. Mas isso não significa que o meu consultório não deu certo. Significa só que talvez eu ainda não tenha ajudado as pessoas a entenderem o que esse trabalho é capaz de gerar para elas. Lembra a historinha da loja? Então eu escrevi loja, tá lá no 15º andar. Talvez, se a pessoa tiver muita grana, tiver muito afim de subir, ela sobe. Agora, se eu coloco lá que nesta loja eu vendo sapato feminino para mulheres que calçam acima de 40, mulheres que têm o pé com o número 40 para cima, tem calçado lindo aqui. Você vai achar os melhores calçados aqui comigo. Uau! Opa, a mulher que precisa disso, cara, ela vai subir lá. Ela vai nessa, não importa que você está no 15º andar. Você pode estar no 30º andar, não importa onde você está. Ela vai. Por quê? Porque você oferece algo que gera interesse nela, que ela quer. E com o nosso trabalho é exatamente a mesma coisa. Quando você traz isso para as pessoas de forma íntegra, de forma correta, mas elas conseguem entender que tipo de trabalho você executa, tá muito mais fácil de elas quererem subir aí até o 15º andar para encontrar você. E claro que esse 15º andar é simbólico, mas é pra gente entender que não é o consultório, eu posso estar atendendo online se eu quiser, inclusive me reduz muito os custos se eu estiver atendendo online. Então o que eu preciso? Eu preciso entender que as pessoas têm que saber o que eu faço. E só dizer que eu sou psicólogo não diz muita coisa. A menos que a pessoa precise muito já e ela não tem para onde correr e ela sabe que você é psicólogo, ela vai. Agora, se ela não sabe, a tua chance de ter a tua agenda lotada, de ter ótimos rendimentos, ela vai ficar cada vez mais longe, mais distante de você. Por quê? Porque as pessoas não sabem, porque elas não vão vir, porque o teu consultório tá lá lindo, esperando as pessoas chegarem e daí elas não vêm. E aí o que a gente alimenta? Tristeza, frustração, insegurança, medo. Não deu certo o meu consultório. Então é fundamental que a gente se pergunte aquilo lá que eu te perguntei no começo. Não deu certo o meu consultório? Ou será que eu não usei as estratégias certas? Será que eu é que não gastei todas as fichas que eu tinha? Porque no geral, gente, é sério, quando a pessoa se dedica a usar todas as fichas que ela tem, ou seja, investir todos os recursos, trazer todas as estratégias, as coisas dão certo, as coisas funcionam. Para mim funcionaram, para as pessoas que eu atendo funcionam, para vários profissionais que eu conheço funciona também. Então o que está acontecendo com aquele que diz que o consultório deu errado? Talvez ele só não tenha entendido qual é o caminho certo a ser utilizado. Então eu preciso te dizer que se você não usou as estratégias certas, ainda tá muito cedo para você dizer que o teu consultório não deu certo. E aí o que eu vou te falar, né? Se a gente parar para pensar aqui na história, todas as pessoas que construíram história, que deram muito certo, que tiveram muito sucesso, será que elas começaram assim do nada? Tipo, hoje eu resolvo que vou dar certo na vida e dou. Tudo lindo, maravilhoso para mim ao longo da minha caminhada, sem desafios, sem reveses, sem problemáticas, sem nãos. Claro que não. Cada uma das pessoas de sucesso que a gente conhece trilhou uma caminhada de cai e levanta o tempo inteiro. Qual que é o diferencial dessas pessoas? Elas não desistiram. Simples assim. Todas as pessoas que chegaram a algum lugar, que conquistaram aquilo que desejavam conquistar, elas só conseguiram porque elas decidiram não desistir, ou seja, decidiram que desistir não era uma opção para elas. E não tem lá a frasezinha do Thomas Edison, eu descobri 10.000 maneiras de não fazer, né? E aí o que a gente faz? A gente faz de um jeito, às vezes meio mais ou menos assim, e não dá certo e diz, poxa, não deu certo. Ai, mas eu tentei, mas não deu certo pra mim. Não, para com isso, não se conforma com esse tipo de pensamento, com esse tipo de diálogo interno. Entra em ação inconformado. Como assim que não deu certo? Não deu certo desse jeito. Mas agora eu vou fazer de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Até que sim, eu possa dizer, o meu consultório deu mais do que certo. Gente, eu tenho orgulho de dizer que o meu consultório deu mais do que certo. Mas eu comecei com 0 pacientes. Depois eu tive uma paciente que gostou do meu trabalho, que me indicou para outra, que veio e gostou do meu trabalho. E na época eu não entendia nada de marketing, eu não sabia tráfego. Para mim, naquela época, eu não tinha nem ouvido falar disso. Eu não entendia nada, absolutamente nada de estratégias digitais. Eu não sabia divulgar o meu trabalho. Eu era a pessoa do cartão, né, cartãozinho lá. E aí, depois disso, com toda a clareza que eu desenvolvi hoje, eu posso dizer
deu mais do que certo. E eu sinto um orgulho enorme. Mas claro que eu usei estratégias erradas. Claro que eu fiz divulgações que não eram coerentes, né? Que não atingiam as pessoas que eu gostaria de atender. E tá tudo bem, porque eu descobri sim várias maneiras de como não fazer. Hoje eu sei exatamente como fazer, faço e os resultados vêm. E sabe o que mais que eu descobri? Eu descobri que esperar não serve pra nada. Eu descobri que eu preciso sim me atualizar o tempo todo, que eu preciso divulgar o meu trabalho de forma estratégica, que eu posso ir muito mais longe do que eu já imaginei poder, que eu preciso romper com as minhas próprias barreiras, porque só elas são o meu grande limite, que eu tenho que parar de me comparar. Eu descobri também que enquanto tinha um montão de gente entrando em ação e eu não, elas tinham resultado. E não é porque elas eram melhores ou piores do que eu, é só pura e simplesmente porque elas estavam agindo na direção do que elas desejavam, enquanto eu estava lá, talvez, com o chicotinho da vida, sentindo pena de mim. Então eu entendi que para conseguir chegar onde eu desejava, eu precisava sim ter um plano, uma estratégia, eu precisava saber aonde eu queria chegar. E depois de ter essa clareza, eu precisava entrar em ação. E depois que você desenvolve a clareza e entra em ação, os resultados acontecem para você, mas não é porque eles acontecem tipo mágica assim. Eles vêm porque você se colocou a conquistar cada um desses resultados. Tá bom, Fran, mas como é que eu faço para abandonar de uma vez por todas aí o meu consultório deu errado? Eu vou te contar. Começa alinhando as tuas expectativas. Porque às vezes essa frase, essa fala, esse pensamento, ele vem exatamente da expectativa que a gente tinha, e aí pautado na tua expectativa, você entra nessa frase do meu consultório deu errado, que de repente você imaginou que ia dentro da tua expectativa, que você ia montar o teu consultório e que no primeiro mês, aquela agenda novinha, cheirosinha ali que você comprou, ela já ia estar com talvez 5 pacientes. E aí veio um, ou nenhum. Aí acabou, aí deu errado. Mas não é que deu errado, é que você alinhou uma expectativa que talvez não estava congruente com as ações que você teve. Você montou o consultório, ok? Mas e os outros passos você deu? Você divulgou teu trabalho de forma estratégica? Você criou nas pessoas a consciência do que você faz? De que tipo de transformação a psicologia é capaz de gerar aí na vida das pessoas? Se a resposta é não, faltam ações, ou seja, a tua expectativa está muito além do trabalho que você colocou ali, das ações que você colocou para atingir essa expectativa, tá? Então esse é o primeiro ponto, expectativa. Depois disso, começa lembrando que você precisa se fazer perguntas coerentes. Porque, no geral, a gente se faz perguntas erradas, né? É tipo assim, por que o meu consultório deu errado? Por que nunca dá certo pra mim? Por que o fulano tem resultados e só eu que não tenho? Perguntas erradas. A gente podia botar aquele pé, barulhinho de errado, errado. Isso é pergunta errada. Não fica se perguntando por que o meu consultório não dá certo. Se faça perguntas mais inteligentes. Você é psico, você precisa se desenvolver na habilidade de perguntar coisas que façam com que você entre em ação de forma diferenciada para ter resultados diferentes também. Então, perguntas mais inteligentes. O que eu ainda não fiz para o meu consultório dar certo? Opa, isso já te leva para um outro foco. Você já está pensando o que você não fez. Você não está lá se martirizando, se chicoteando, porque, meu Deus, meu consultório deu errado. Você está pensando o que eu não fiz para dar certo? Quais são as ações que eu ainda não utilizei? Quais são as coisas que eu já utilizei, que eu sei que não dão certo e que eu não vou utilizar mais? Então, nesse momento, você começa a mudar aí todo o teu campo de visão. Por quê? Pelo puro e simples fato de que você se fez perguntas mais estratégicas, mais inteligentes, mais congruentes, que te levam na direção daquilo que você deseja conquistar. Aí depois que você responde aí essas questões, essas perguntas mais valorosas, você precisa tomar essas respostas como uma verdade absoluta para você. Ou seja, você precisa acordar todos os dias para alimentar isso, para alimentar essas novas verdades, para logo em seguida você entrar em ação. Porque não adianta nada, e a gente sabe, não adianta nada você ter tomada de consciência se você não vai entrar em ação para modificar nada. Aí, no melhor cenário, você só vai saber. Eu sei que o meu consultório deu errado porque eu não sei divulgar o meu trabalho. Beleza, e aí você fica ali, de bracinho cruzado. Aí vai acontecer? Não vai. A menos que você tenha um boca a boca sensacional, mas daí eu vou te contar, vai dar certo. Mas vai dar certo em longuíssimo prazo. Então, talvez aquilo que você poderia fazer em 1 ano, você leve 5. Talvez 10. Mas daí tá tudo bem. Essa é uma escolha
tua. Você é que precisa decidir qual é o tempo que você coloca para de verdade começar a ter resultados, ser reconhecido, ter muito sucesso no teu trabalho e o melhor de tudo, ajudar as pessoas a fazerem a diferença na vida delas. Então, pautado nisso tudo, você já sabe que precisa alinhar a expectativa, que precisa se fazer perguntas certas, que precisa pegar essas respostas das perguntas certas como verdades absolutas, acordar todos os dias para alimentar isso e entrar em ação. E aí, como a gente está falando aqui de ação, o meu último pedido para você dentro deste vídeo é, tarefinha, viu? Anota aí. Qual é a primeira ação que você pode ter, pautado no que você entendeu aqui desse vídeo, desse conteúdo que eu acabei de trazer para você? Qual é a primeira ação que você se compromete de verdade a ter já? Não é amanhã, não é depois, é já. Ah, Fran, mas a loja, eu quero ir na loja fazer não sei o que lá, só abre amanhã. Beleza, então eu vou pesquisar agora alguma coisa. Qual é a ação que você pode ter exatamente agora para entender o que você pode começar a adotar para que esta frase do meu consultório não deu certo nunca mais seja uma verdade para você e muito pelo contrário, para que já já você diga para várias outras pessoas: meu consultório deu mais do que certo, eu sinto um orgulho enorme disso e talvez eu possa até contribuir aqui com você te ajudando a fazer o teu dar certo também. Já pensou que delícia poder verbalizar isso, vivendo muito bem da psicologia? Então agora, se você gostou desse vídeo, se ele pode contribuir com você, curte, comenta, compartilha. Compartilha aí com os psicos que você acredita que podem também se beneficiar desse conteúdo. A gente começa a ter sucesso quando a gente não tem inveja do outro, quando a gente não tem ciúme do crescimento do outro, quando a gente entende que tem espaço para cada um de nós, no seu nicho, naquilo que deseja conquistar e tá tudo bem. Tem muita gente nesse mundo precisando de terapia e nós estamos aqui para oferecer esse trabalho sem rivalidade, sem competição, com união, com o nosso movimento Viver de Psico. E se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, é muito importante para mim ter você por aqui. Clica no sininho, porque toda vez que sai um vídeo novo você já fica sabendo de bate-pronto. E fora isso, beijo no teu coração, bora viver de Psico!